informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o J Pro Saúde, você recebe informações exclusivas sobre bastidores do sistema regulatório, resoluções, compras de medicamentos, políticas de saúde, novas tecnologias e projetos de lei que impactam o setor. Você também tem acesso à cobertura das reuniões da diretoria colegiada e das principais decisões tomadas pela Anvisa e pela ANS. E mais, análises exclusivas feitas pelo time especializado de jornalistas do J, com auxílio das ferramentas J de inteligência artificial. J Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais. Olá, eu sou Manuela Albuquerque, sou repórter de saúde do J. Gustavo Mendes é farmacêutico industrial pela USP, especialista em vigilância sanitária pela Fiocruz e mestre em toxicologia aplicada à vigilância sanitária pela Universidade Estadual de Londrina. É servidor da Anvisa desde 2005. E, em abril de 2019, foi nomeado para o cargo de gerente geral de medicamentos e produtos biológicos da agência, sem imaginar que um dia teria a responsabilidade de conceder o registro de uma vacina para a Covid-19. Então, Gustavo, muito bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade. Eu queria começar com uma pergunta factual, que é, com o fim do mandato da diretora Alessandra, a diretora Meiruzzi assumiu a diretoria 2, que é responsável pela área de medicamentos, e o seu cargo de gerente geral é um cargo de confiança. E certamente, neste momento, você está numa área bastante delicada da Anvisa e eu queria saber se você vai continuar. Olá, Manuela. Olá aos assinantes do J. É uma oportunidade estar aqui com vocês. Bom, eu queria começar dizendo que eu já conheço a diretora Meiruzzi há muito tempo, já que ela está na Anvisa desde 2007. E a gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns projetos juntos. A gente trabalhou como gestor na Gerência Geral de Medicamentos mais ou menos na mesma época. E eu acredito que nesse contexto que a gente está vivendo agora, tendo em vista toda a necessidade das respostas céleres que a gente precisa dar em relação às vacinas, e ao mesmo tempo continuar respondendo às outras necessidades que a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos abarca, né, que a gente sabe que são muitos temas e tem uma diversidade de informações e pleitos muito grande. Eu acredito que o quadro vai se manter, porque a ideia é que a gente atinja os objetivos que a gente traçou logo no começo da pandemia. Então, na minha visão, eu acredito que sim. Agora, Gustavo, eu queria voltar um pouquinho para o começo da pandemia, né? Houve a criação de um comitê na GGMed, né, como é chamada Gerência Geral de Medicamentos. Isso já foi bastante divulgado pela Anvisa. Eu queria que você detalhasse como funciona o comitê, qual é a dinâmica desse comitê e quais foram os principais ganhos dessa nova organização dentro da área técnica. Pois é, desde o começo da pandemia, a gente percebeu que precisávamos ter estratégias diferentes para resolver a demanda que viria. Também fruto da experiência dessas discussões que a gente teve com outras agências reguladoras, que já no começo da pandemia, no começo desse ano de 2020, começaram a se reunir quinzenalmente nos fóruns, em dois dos principais fóruns de regulação, em que se reúnem as principais agências. Então, o ICH, que é um fórum mais de harmonização de requisitos, e o ICMRA, que é um fórum mais estratégico. Nesses dois fóruns, a gente viu que a gente precisava tomar medidas diferenciadas, medidas que fossem únicas para tratar essas questões. Então, nessa troca de informações, a gente viu que ter uma diversidade de especialistas olhando ao mesmo tempo para um tema, seja um registro de um medicamento, seja o pós-registro, ou seja, qualquer alteração que é necessária
para se viabilizar um produto no mercado, por exemplo, alterar um local de fabricação, alterar um fornecedor de insumo farmacêutico ativo. Tudo isso representa uma ação da agência que precisa ser feita de forma rápida e multidisciplinar. Então, por isso que a gente, diferente do que a gente faz tradicionalmente, que é designar um ou dois especialistas para fazer uma análise de uma petição, a gente entendeu internamente aqui, com a experiência nessas discussões, que ter um comitê que pudesse olhar de forma multidisciplinar, que pudesse fragmentar a análise e, ao mesmo tempo, complementar as informações, permitir troca científica e também se especializar nesses assuntos relacionados à Covid, já que na situação da pandemia a gente viu a importância de estarmos atualizados o tempo todo, né, já que as informações a cada dia mudam. Então foi essa estratégia que a gente adotou para garantir que o que foi determinado pela diretoria colegiada, que foi por meio da publicação da Resolução 348, que disse que precisávamos priorizar qualquer pedido que fosse relacionado à Covid, tanto de registro de medicamento quanto de pós-registro, mas também que a gente pudesse trabalhar numa maneira de flexibilizar provas, sempre que possível, provas ou documentos ou informações que sempre que possível não afetassem o balanço risco-benefício, que ao final é o que a gente avalia para deliberar sobre um registro ou um pós-registro. A gente viu que ter um comitê permitiria que isso pudesse acontecer de forma mais sustentável, além de compartilhar responsabilidades, né? Já que a gente tem um grupo de servidores, então são todos servidores da Anvisa, são especialistas com diferentes formações e com diferentes experiências na avaliação, mas que tem um objetivo comum, que é decidir sobre esses pedidos. O ganho foi esse, o ganho foi compartilhar a responsabilidade, conseguir ser mais célere e dar as respostas necessárias sem abrir mão dos critérios técnicos que são exigidos. Gustavo, já fiz essa pergunta para o presidente Antônio Barra Torres, para a ex-diretora Alessandra Soares, e vou fazer também a você. É possível manter prazos reduzidos nesses processos envolvendo medicamentos depois da pandemia, com a atual estrutura da área técnica? Bom, Manuela, uma frase que eu digo sempre para os diretores, e acho que é uma frase que precisa estar na cabeça de todo mundo, é que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. A gente se organizou, a gente empenhou esforços para dar respostas rápidas, sem abrir mão dos critérios técnicos, para atender à situação da pandemia, e ainda precisamos deslocar muito da nossa força de trabalho para atender esses pedidos, e o que é absolutamente prioritário. Mas eu acredito que essa organização, num contexto fora da pandemia, ela vai ter que ser repensada, porque a gente tem algumas outras prioridades definidas em resolução e que faz sentido no nosso contexto aqui no Brasil, por exemplo, doenças raras, por exemplo, medicamentos que têm por objetivo tratar populações específicas como pediátricas, outros casos de emergência em saúde pública que também são relevantes. Então, tudo isso precisa ter também a sua parcela de atenção e o seu esforço devido focado. Então, por isso que eu acredito que a gente vai precisar, sim, reorganizar para poder ver o que é realmente um prazo que é mínimo necessário para ter uma análise de qualidade e o que a gente pode otimizar. Eu acho que é claro que essa organização trouxe uma situação em que a gente pôde avançar muito administrativamente e até cientificamente, né? Se a gente perceber o que foi a rapidez com que o desenvolvimento clínico de novos medicamentos e novas vacinas ocorreu, a maneira como os reguladores, não só no Brasil, mas no exterior, tiveram e repensaram estratégias para tratar dessa questão, a gente vê que teve um ganho enorme. E eu acho que nesse sentido é que a gente vai poder, sim, aproveitar dessa experiência para repensar. Mas eu não posso afirmar que
que esses prazos que nós praticamos hoje para a pandemia servirão para todos os outros medicamentos. Gustavo, você falou ali do alinhamento internacional, né, nesse momento de pandemia. A Anvisa passou a ser membro gestor do ICH em 2019 e também participa dessa coalizão internacional de autoridades reguladoras. Na pandemia, 4 desenvolvedores se interessaram em executar os estudos clínicos aqui no Brasil. Eu queria saber se você acha que essa posição no cenário internacional ajudou também, né, se foi algo atrativo, se fez a diferença na atuação da Anvisa. Sem dúvida, Manuela. Na minha visão, eu entendo que não só a Anvisa se alinhar ou convergir internacionalmente com as melhores práticas regulatórias se tornou um atrativo para que esses desenvolvimentos viessem para o Brasil e que o Brasil fosse um local onde se pudesse ter a celeridade necessária, com a confiança regulatória necessária para prosseguir com essas pesquisas aqui, mas também a própria capacidade científica do país, de centros de pesquisa, de pesquisadores renomados, do que a gente chama de boas práticas clínicas, ou seja, a capacidade de realizar pesquisas que sejam confiáveis, cujos dados sejam rastreáveis, cuja informação seja cientificamente válida, que possa ser usada para subsidiar um pedido de registro. Então, acho que tudo isso fez com que a gente tivesse um cenário que fosse atrativo para essa realidade. Então, hoje a gente tem aí mais ou menos 80 estudos acontecendo, quando eu digo estudos regulatórios, aqueles estudos que servem ao fim para registrar um medicamento ou registrar uma vacina, e isso foi fruto, sim, desse alinhamento que a gente teve, esse caminho que a gente seguiu, né? Na verdade, em 2019, com a aceitação no comitê gestor, representou, na verdade, um ganho do que foi essa trajetória de convergência internacional que a Anvisa começou, na verdade, muito lá atrás, né? Quando iniciou as tratativas para se juntar ao ICH. Então, eu acho que esses diferentes fatores compuseram para que a gente pudesse ter esse cenário tão positivo na pesquisa aqui no Brasil. A Anvisa trouxe para o Brasil 2 possibilidades que antes não existiam, né, antes da pandemia. Uma foi a submissão contínua, e a outra, mais recente agora, essa possibilidade de pedido de uso emergencial. Agora, a Pfizer, por exemplo, divulgou que desistiu do pedido de uso emergencial no Brasil porque a Anvisa teria algumas particularidades, né? Solicitação de dados mais detalhados, focados na população brasileira. E eu queria te perguntar, existe alguma diferença em relação ao que a Anvisa pede e que outras agências no exterior pedem, agências que já autorizaram esse uso emergencial? Essas inovações administrativas que a gente promoveu, tanto a submissão contínua quanto o guia para autorização de uso emergencial, que culminou numa RDC também, né, a 444, essas inovações administrativas são fruto dessa discussão internacional e desse alinhamento que a gente tem vivido na situação de pandemia. Então, a gente percebeu que, ao permitir receber as informações de maneira fragmentada, e ao invés de ter que esperar o dossiê completo para a gente proceder com a análise, representava um ganho em tempo, representava um ganho um ganho técnico também, já que a gente conseguiria alinhar as expectativas à medida em que esses dados fossem sendo recebidos. Então, foi muito importante essa ferramenta da submissão contínua. E a autorização de uso emergencial, na verdade, a publicação do guia foi fruto de uma discussão em que já se havia a prerrogativa de uma excepcionalidade na Anvisa, né, de se permitir uma autorização excepcional, e a nossa ideia foi tornar mais claro, e a pandemia trouxe essa necessidade da gente ser muito transparente em tudo que a gente faz, né? Então, o guia da Anvisa para autorização de uso emergencial foi com o objetivo de tornar mais claro quais eram as nossas expectativas.
o guia não é mandatório, são recomendações, e essas recomendações são baseadas justamente no que tem sido praticado lá fora, né? Então, a ideia de que ainda vamos autorizar um produto que ainda está em caráter experimental, ou seja, ainda precisa se ter muito cuidado ao observar o seu desempenho de segurança e de eficácia. E que, para isso também, a empresa precisa apresentar estratégias de monitoramento, já que é preciso acompanhar muito de perto qual vai ser o desempenho nessa experiência que a gente chama de uso emergencial, no sentido de que vai estar com uma população maior exposta à vacina. Então, precisa sim de um acompanhamento próximo, e isso a empresa precisa trazer ou discutir com a gente. Então, nesse sentido, eu vejo que é muito alinhado com o que está lá fora, não vejo essa divergência, e acho importante deixar claro também que isso, né, o caráter não vinculante do guia. O guia, na verdade, é uma margem, permite uma margem de discussão e de debate para que a gente possa ponderar na situação de pandemia se existe elementos para sim autorizar o uso emergencial. Então, por isso que esse posicionamento que eu entendo que foi a ideia e a lógica por trás de deixar claro quais eram os requisitos para uso emergencial. Existe alguma diferença em termos de responsabilidade do desenvolvedor em relação ao uso emergencial e o registro? O desenvolvedor tem que estar, o monitoramento tem que ser mais intenso, no caso do uso emergencial, por ser experimental, ou não tem muita diferença? Tem uma diferença, sim. Tem uma diferença porque, no caso do uso emergencial, a gente precisa acompanhar os eventos adversos de maneira muito mais próxima do que acontece no registro. No registro, no registro existe sim a necessidade de ter um plano de farmacovigilância bem estabelecido e um plano de minimização de risco de uso, mas não é uma farmacovigilância ativa, onde a gente precisa ir atrás, o desenvolvedor ou a empresa que vai registrar esse produto aqui no Brasil não precisa ir atrás dos eventos adversos, já que isso está bem caracterizado ali no momento do registro. É claro que o uso na vida real sempre pode trazer novas informações sobre eventos adversos. Esse monitoramento é importante, mas a farmacovigilância ou o monitoramento feito para autorização de uso emergencial tem que ser mais próximo, justamente porque esse balanço risco-benefício, que é o que baseia tanto a decisão da autorização de uso emergencial quanto o registro, ele é mais sensível quando a gente está falando de uma vacina para autorização de uso emergencial, e por isso mesmo pode mudar, e até essa prerrogativa de que a qualquer momento as agências, e a Anvisa incluída, pode alterar, revogar ou suspender essa autorização de uso emergencial baseado em eventos que podem acontecer. Isso nem sempre acontece no registro, porque no registro a gente tem muito bem caracterizada essas questões. Então, a minha resposta é sim, tem uma diferença importante de monitoramento. Agora, indo um pouquinho para um assunto mais chato, que é a politização, a Anvisa foi alvo de críticas motivadas por uma suposta interferência política, né, principalmente porque a imagem do presidente Torres está vinculada à imagem do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria saber de você, nas análises relacionadas às vacinas, como funciona a atuação da GGMed em relação à DIRI-2 e à diretoria colegiada? Existe uma autonomia para a tomada de decisão? Sim, na GGMed, nós temos procedimentos, né? Todas as nossas análises, todos os nossos fluxos são baseados em procedimentos que foram estabelecidos, então procedimentos operacionais padrão que têm que ser seguidos por especialista, tanto para elaboração de pareceres, quanto para revisão e assinatura. E então, nesse sentido, a estrutura administrativa é bastante independente nesse aspecto. Também no que diz respeito à publicação, já que a diretoria colegiada delegou aos gerentes gerais, e no caso da GGMed delegou à gerência geral, ao gerente geral de medicamentos e produtos biológicos, a prerrogativa de
determinar o registro ou pós-registro de um medicamento ou produto biológico. Então, existe sim uma autonomia. Essa decisão que é tomada pelo gerente geral, ela é baseada nos pareceres elaborados pelos especialistas, revisados pelos gestores que estão diretamente ligados aos especialistas e que é anuída pela gerência geral. Então, a maneira como está estruturada a agência permite sim essa autonomia e, claro, a mudança de diretor pode mudar o direcionamento, né, no sentido de caminhos mais estratégicos a serem pensados, por exemplo, convergência internacional, por exemplo, revisar estruturas administrativas. Então, são coisas mais macro. No âmbito da gerência geral, sendo uma gerência geral técnica, onde se discute assuntos que são relacionados mesmo à pesquisa clínica, à tecnologia farmacêutica, a eficácia e segurança de medicamentos, eu acredito que essa politização que tem sido discutida ou tem sido pontuada não interfere nos nossos procedimentos que já são bem estabelecidos, já com esses 20 anos de experiência que a gente tem. Recentemente surgiu uma questão relacionada ao termo consentimento livre e esclarecido, que está lá no guia, né, para pedido de uso emergencial. Então, depois de uma fala do presidente Bolsonaro, no sentido de haver um termo de responsabilização para que o cidadão tivesse que responder pelo risco, houve uma mobilização social contra esse termo, né? Inclusive teve um destaque aprovado na Câmara, na MP do COVAX. E eu queria saber qual que era o objetivo da Anvisa, né? Enfim, o objetivo técnico de incluir esse termo ali no guia. Esse foi um ponto que gerou muita discussão e é importante esclarecer, então, a lógica por trás da Anvisa, né? E a ideia que nós tivemos, e baseado muito no que a gente viu lá fora. A ideia do termo de consentimento é uma ideia mais no sentido de esclarecer as pessoas sobre quais são os benefícios e quais são os riscos de utilizar a vacina durante a autorização de uso emergencial. E então, assim, para que o objetivo maior era esse, que as pessoas tivessem ciência sobre o que o que ela está tomando e de que maneira isso tem sido tratado tanto pela agência quanto pelos desenvolvedores da vacina. Que é diferente de responsabilização, né? Então, eu acho que o aspecto jurídico e administrativo do que seria responsabilização financeira ou médica ou de outro aspecto é diferente do que a ideia da agência reguladora no sentido de esclarecer e que as pessoas possam, então, tomar essa decisão de se vacinar sabendo de toda essa realidade que existe, né? A autorização de uso emergencial, quais são os dados que subsidiaram a agência reguladora para tomar essa decisão sobre a autorização de uso emergencial. Foi nesse sentido que foi a ideia da área. Gustavo, já há uso emergencial de algumas vacinas, né, mundo afora, e existe esse clamor social e também político pela vacina para a Covid aqui no Brasil. E aí eu queria saber, do ponto de vista regulatório, da preparação da Anvisa, houve algum atraso ou não? O que falta, né? Falta o pedido, enfim, para ser analisado? Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário? Essa é uma informação importante também. Eu acho que tem muita discussão sobre isso, né? Sobre se a Anvisa estava preparada, se a Anvisa estava alinhada, e eu acho que ficar claro para todos que tudo o que nós identificamos como importante nas questões administrativas para que a gente pudesse otimizar e tornar mais claro o procedimento,
a gente fez. Então, na minha visão, nos preparamos adequadamente no sentido de que diminuímos o que seria essa carga administrativa, o que levaria tempo, por exemplo, o tempo de fila, né, que as petições têm, ou o tempo ou a rigidez administrativa, que é a emissão de exigência, ou mesmo a maneira mais menos próxima que a agência tem, e que muitas vezes é importante isso, porque a gente fala de um cenário em que tem muitas petições e que não dá para a gente tratar com muito acompanhamento, com um acompanhamento tão próximo às petições que são ordinárias, a gente fez. Então, nesse aspecto, eu entendo que administrativamente nós estávamos preparados. Em aspecto regulatório também, nós publicamos resoluções que deram esse subsídio para que a gente pudesse tomar essas medidas de, por exemplo, flexibilização de provas, por exemplo, prazos que são bastante desafiadores para que a gente pudesse realizar a nossa análise. Então, também nesse sentido, eu entendo que a gente fez sim essa mudança e esse avanço. E no que diz respeito à questão de técnica mesmo, no que diz respeito ao que seria necessário para que a gente pudesse desempenhar a nossa função, que ao final é garantir que as vacinas que vão ser disponibilizadas para a população são seguras e são eficazes, e é importante deixar claro isso, né? Na verdade, é um tripé, né? A segurança, a qualidade e a eficácia. A segurança, porque a gente precisa saber quais são os eventos adversos, a gente precisa saber como agência reguladora e deixar isso muito transparente para as pessoas, quais são os eventos adversos, quais são os riscos que as vacinas ou os medicamentos podem causar. Também saber qual é a eficácia, qual é a porcentagem de eficácia, né? A gente tem visto muito se falar sobre percentuais de eficácia por parte dos desenvolvedores da vacina, mas cabe a uma agência reguladora fazer essa avaliação e, se necessário, recalcular esses dados, obter os dados que a gente chama de brutos, né, ter acesso àquelas informações que são geradas na pesquisa para que a gente possa ter garantia de que aquela alegação da empresa realmente é válida. E, por último, a qualidade, que é no local onde essa vacina é fabricada, nas condições que essa vacina é fabricada, ou medicamento, né, e com os insumos que são utilizados para essa fabricação, essa vacina possui um prazo de validade bem estabelecido que garante a sua integridade e que não vai causar nenhum dano no indivíduo por conta de desvios de produção ou de qualidade do material. Então, essa tríade que é necessária para qualquer agência reguladora estruturada como é a Anvisa, reconhecida como é a Anvisa, inclusive por por órgãos internacionais, como a OPAS, faz parte da OMS, e que serve de referência para várias agências na América Latina, é fundamental que a gente tenha essa prerrogativa de análise. Então, por isso que o clamor das vacinas é um fator que é sensível à agência, e não só a Anvisa, mas as agências do mundo, né? Nessas reuniões que a gente fazia, a gente sentia muito essa questão da necessidade de ser célere, mantendo os requisitos técnicos necessários. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente se preparou para receber essas demandas. Então, eu acho que o fato do Brasil hoje ainda não ter nenhum pedido de uso emergencial ou de registro, não, de forma alguma, significa uma barreira por parte da agência reguladora ou alguma outra estratégia que deveria ser adotada pela agência reguladora para que isso pudesse acontecer. Na minha visão, isso mais tem a ver com as próprias definições estratégicas das empresas, dos momentos, dos resultados dos resultados que elas possuem até o momento, e de que maneira vão gerenciar a sua distribuição, já que o clamor é para o mundo inteiro, né, da vacina, de que maneira isso vai ser organizado nas empresas para que possam fazer essas distribuições, do que realmente a Anvisa sendo uma barreira regulatória. Não vou te pedir uma data, porque não dá para saber, né?
Mas queria lembrar um pouco dos prazos. Me corrija se eu estiver errada. Existe o prazo regulamentado de 60 dias para essa análise de concessão ou não do registro, e o prazo previsto, mas não regulamentado, de 10 dias para deliberação da diretoria colegiada sobre o pedido de uso emergencial. Existe a expectativa, né, para que amanhã, dia 23 de dezembro, o Instituto Butantan envie dados em fase 3, né, do estudo da Coronavac, e se isso se concretizar, provavelmente virão em seguida, né, conforme eles têm divulgado, os primeiros pedidos de registro e de uso emergencial. Dados esses passos pelo Butantan, como vai começar esse trabalho, né, na prática? Chegou ali o primeiro pedido, como vai ser? Como que o comitê vai se mobilizar? Como vai ser o trabalho? Pois é, já está todo mundo ciente que o Natal e o Ano Novo estão cancelados, né? Mas essa foi uma maneira da gente já se preparar, porque a gente sabia que esses prazos eram bastante desafiadores, então a gente estava com uma perspectiva de que isso fosse acontecer no final do ano, então a gente já se organizou para que esses dias, mesmo usualmente havendo recesso na Anvisa, esse recesso nunca interrompe a atividade de forma total. Então, nós fizemos um esquema de revezamento e, por isso, vamos garantir que as atividades continuarão, mesmo o pedido sendo recebido dia 23 de dezembro. Quanto a prazo, a gente se organizou para responder nos prazos que estão estabelecidos. Então, 10 dias para autorização de uso emergencial e o pedido de registro, a gente colocou 60 dias para aquele caso em que a gente não tem nenhuma informação sobre a vacina. Mas no caso das vacinas que já estão compartilhando dados por meio do procedimento de submissão contínua, a gente já percebe que não vai usar todo esse tempo, tendo em vista que a gente já discutiu muitas das questões que foram compartilhadas conosco. Então, eu não posso dizer exatamente o prazo para análise do registro, porque isso vai depender, claro, da quantidade de informações que nós vamos receber no momento em que o registro for pedido. Então, vamos supor que a gente tem 10 pacotes para analisar, né, no caso de um registro. Se a gente já recebeu 50%, 5 pacotes, a gente vai ter que analisar só 5. Se a gente recebeu 7 pacotes no procedimento de submissão contínua, a gente vai ter que analisar só 3. Então, quando a gente receber efetivamente esse pedido, e quando a gente puder fazer uma análise do que tem para ser avaliado, é que a gente vai poder se comprometer mais com datas. Mas no momento que eu posso dizer é que vamos seguir com autorização de uso emergencial para 10 dias e registro a depender do que for ter que ser analisado. E na prática, como que vai acontecer isso, né? O pedido de autorização de uso emergencial é um pedido que precisa ser avaliado por 3 grandes áreas, então a Gerência Geral de Medicamentos, a Gerência Geral de Fiscalização e a Gerência Geral de Monitoramento. São 3 manifestações que vão acontecer nesse pedido. E já no caso do registro, a gente tem também, na verdade, a Gerência Geral de Medicamentos e a Gerência Geral de Monitoramento se manifestando, já que a Gerência Geral de Fiscalização já teria se manifestado lá na aprovação do certificado de boas práticas em diário oficial. Então, tem uma diferença aí na quantidade de áreas que se manifestam em cada um dos pedidos. Isso não representa atraso, né, na estrutura administrativa, mas representa uma diferença do que vai ser feito. Assim que a gente receber esse pedido aqui na Anvisa, a gente já vai se reunir como comitê para fazer a distribuição pormenorizada de quem vai avaliar qual parte, e a gente conseguir fazer essa triagem. Uma questão importante também, Manuela, é que assim, a gente vai fazer triagem desses pedidos, né? Porque como a autorização de uso emergencial é uma ferramenta nova, e que apesar de a gente ter colocado um guia, né, com um checklist de documentação necessária,
são documentos que são sugestíveis e que permitem uma série de interpretações que podem não estar muito claras. A primeira questão importante foi que a gente tem estimulado as empresas a fazer o que a gente chama de reunião de pré-submissão. Significa que a empresa, então, se reúne com a gente antes de mandar esse pedido. Para quê? Para que a gente possa alinhar as expectativas, para que a gente possa deixar mais claro, primeiro, a gente como agência saber o que vai ser mandado, e também para que a gente possa dar orientações para tornar a análise mais célere e identificar os principais pontos críticos a serem discutidos. A reunião de pré-submissão não é obrigatória, mas é fortemente estimulada para que a gente possa ganhar mais celeridade na análise. Além disso, quando a gente receber essa documentação, a gente pretende fazer o que a gente chama de triagem, ou seja, verificar se tem ali aquelas informações que nós entendemos como críticas para que a análise possa prosseguir. Porque se a gente já identificar ali que, de repente, está faltando uma informação que é crucial para que a gente possa entender o processo, para que a gente possa tomar uma decisão, a gente pode recorrer novamente ao desenvolvedor, a quem submeteu, para falar, olha, essas informações aqui não são suficientes, a gente vai ter que interromper esse prazo de 10 dias para que a gente possa receber esses dados e seguir com a análise. Gustavo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E para encerrar a entrevista, eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal. Pelos meus cálculos, você está há mais ou menos 15 anos na Anvisa. E a história da agência também é parte da sua história, né? Além de farmacêutico, você é historiador, com graduação pela UNB. Essas críticas que a Anvisa tem recebido vão ficar registradas nos jornais mais tradicionais do Brasil. Então, eu queria abrir esse espaço para que você possa dizer, com base na sua experiência nessa pandemia, ao longo de 2020, como você gostaria que a Anvisa fosse lembrada. Realmente, como historiador, eu vejo que esses momentos históricos que nós estamos vivendo, né, a oportunidade de viver a história, de construir a história enquanto ela está acontecendo, realmente é única, e eu acho que isso vai, sim, vai gerar uma memória para os historiadores, para os estudiosos do caso, sem dúvida. E eu acho que essa visão, a atuação da agência na pandemia, a importância que a agência teve na pandemia, é algo que eu, nesses meus 15... Na verdade, eu estou há 17 anos na Anvisa, porque eu entrei antes do primeiro concurso. Antes do concurso, que foi em 2005, eu já trabalhava na agência como consultor técnico, né? Naquela época, tinha essa figura aí dos servidores que trabalhavam sem ainda ter um vínculo estruturado, né, com a agência. E se eu penso, né, nesses 17 anos que eu estou na agência, jamais iria imaginar que a agência pudesse chegar nesse grau de reconhecimento. Na minha visão, sim, um reconhecimento que tem um grau de positividade importante, fruto dessa experiência toda, fruto desse amadurecimento da agência, né, fruto dessa trajetória de solidez e de boas respostas que a agência deu ao longo do tempo, mas ainda assim com muita crítica, com muita visão, muitas vezes positiva, sim, no sentido de questionar o quão política a agência pode ser, ou mesmo tentar entender o quão transparente a agência é, mas também penso que críticas que precisam ser repensadas, porque eu acredito que no momento que a gente está vivendo, né, no momento de desinformação que a gente vive hoje aqui no Brasil e no mundo, né, em que as fake news e as informações que são compartilhadas sem muita profundidade determinam o imaginário social, determinam o que as pessoas pensam
sobre uma instituição, sobre uma pessoa. Eu acho que o que eu gostaria, então, que ficasse para a posteridade é que o Brasil tem, sim, uma agência forte, uma agência que é construída com um esforço de uma equipe técnica que luta há muito tempo para ter para ter uma robustez científica nas suas decisões, para ser consistente com as melhores práticas regulatórias, que fruto da experiência de outras agências mais experientes. Então, eu acredito que essa é a imagem que eu gostaria que ficasse. Eu acho que construir isso, fazer parte dessa história, é um orgulho muito grande para mim, e acredito que se eu me aposentar da Anvisa e for virar só um historiador depois, eu vou ter muito orgulho de olhar para trás e contar um pouco dessa história de tanto desafio, mas de tanto ganho que a agência reguladora teve. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Vamos ficando por aqui, então, e até a próxima. Obrigado a todos, obrigado pela oportunidade, Manuela.